Hoje nós vamos ter uma conversa aberta, longa, com o deputado estadual Evaldo Gomes da Silva, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, mas que tem uma história para contar. E é atrás dessa história que nós vamos daqui a pouquinho. Deputado, tudo bem com o senhor? Tudo bom, Feitosa? Fazer aqui a pergunta tradicional. Quem é Evaldo Gomes? Lá do começo, pode dizer tudo. Mas o Evaldo Gomes é... Não esconda nada. O Evaldo Gomes é alguém que nasceu na periferia de Teresina, filho de pais que nasceram na cidade de Pimenteiras, Valença, que na época Pimenteiras era a cidade de Valença. Hoje ela foi emancipada, mas na época os dois nasceram na cidade de Valença. 2 filhos de lavradores, meu pai analfabeto e minha mãe semi-analfabeta. Se conheceram, casaram e vieram morar em Teresina. Vieram morar em Teresina sem empregos, sem posse, sem nada. Vieram tentar a sorte. Vieram tentar a sorte. E conseguiu um emprego de operário na antiga usina, que até então se transformou em Cepisa e depois se transformou em Equatorial. E meu pai trabalhou como operário. De primeiro momento perdeu já 3 dedos da mão, só tinha 2 dedos da mão, porque perdeu os 2 dedos da mão, porque ele trabalhava naquela serraria, serrava madeira, para poder, naturalmente, ter o fogo e gerar energia. Isso. Então meu pai veio de uma família muito pobre, né? Não sabia ler, nem escrever, nem nada, e teve com a minha mãe 13 filhos. 13 filhos. O primeiro filho morreu de desnutrido, porque não tinha comida, que não tinha alimentação. Morreu ainda criança, com 3, 4 meses de idade, pela falta de alimentação. E depois meu pai veio a ter 12 filhos, né? Esses 12 filhos, todos eles estudaram em escola pública, morou na periferia de Itauá capital, no bairro Vermelha, onde morava em casa de taipa, no primeiro momento de palha. E depois dele sair de operário, ele passou a ser vigia da antiga Cepisa. E minha mãe simplesmente uma dona de casa que tinha apenas o ensino fundamental. Depois, meu pai conseguiu criar esses 12 filhos. Depois de ter perdido um para fome, desnutrição, ele conseguiu criar aí os 12 filhos com muita dificuldade, porque um salário de um vigia não tinha como alimentar de forma satisfatória os 12 filhos, e ao mesmo tempo também educar, ter saúde, enfim, ter uma vida básica. E a dificuldade foi muito grande. Em alguns momentos das nossas vidas, a gente não pode esconder a sua história de vida, tivemos que passar fome e necessidade. Os filhos ainda adolescentes, eu mesmo tive que trabalhar ainda quando criança, quando adolescente, para ajudar no sustento da família. Então, nossa vida não foi fácil. Eu estudei só escola pública. Eu não tenho mais hoje meu pai e minha mãe, mas tenho dos 13 irmãos, mais outro recentemente. Então hoje eu só tenho apenas 11 filhos. E os outros irmãos? Os irmãos todos. O que eles faziam hoje? Os irmãos todos eles são pessoas trabalhadoras, pessoas operárias. Não tenho apenas um irmão formado. Depois de mim, eu tenho outro formado pela universidade. Ele é formado pela Universidade Estadual do Piauí, eu sou formado pela Universidade Federal do Piauí, ambos professores. E ele exerce a profissão de professor no município, Teresina. E meus outros irmãos trabalham como operários, na serraria, no comércio. Enfim, são pessoas que constroem a sua vida no trabalho para sustentar os seus familiares. Pessoas pobres. Onde era ali na Vermelha que o senhor morava ali? Eu morei ali próximo da antiga Cepisa, ou da antiga rodoviária. Da Lucaia. Na Lucaia. Eu morava um pouco mais para cá, no bairro Rua Riachuelo, onde lá eu nasci, me criei, onde eu pude ainda presenciar a rua que não tinha nem o calçamento, né? Era apenas aquele barro vermelho, né?
e que na época o professor Alferraz veio a calçar, né, colocar o calçamento, depois naturalmente veio o asfalto. Então eu morava ali e a gente passou muita dificuldade. Estudava onde, Eu deputado? estudei no Gabriel Ferreira, estudei no Nanísio Teixeira, estudei no Paulo Ferraz, mas Colégio público? todos os colégios públicos. Não tivemos nenhuma oportunidade de sentar num banco de uma escola privada. Eu depois estudei no Liceu Piauiense, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a vida pública, militando no movimento estudantil. E dali do movimento estudantil eu saí para fazer política estudantil no AUMES, no CECEP, e depois me tornei o político que hoje eu sou. Então, assim, não foi fácil. Primeiro, meu pai analfabeto não compreendia. Não entendia por que eu tinha a vocação de ser político. Para o meu pai, ser político era algo ruim, né? E minha mãe, usava essa questão, meu desejo de forma diferente, mas que no Quer dizer que a sua mãe... Como era o nome dela? Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, quer dizer que a Dona Maria de Lourdes ela tinha outra visão. Ela concordava com a sua visão de querer ser política. Ela me incentivava, me apoiava, né? Meu pai era radicalmente contra, porque mesmo minha mãe tendo o ensino fundamental, ela entendia que eu transmitia uma linguagem para ela que era importante estar na vida pública, porque da população, principalmente os mais pobres, precisava de alguém. E essa era a sua consciência, deputado, de que ali, para sair daquele estado de coisa, aquela dificuldade toda, para o senhor poder participar, ter um convívio social mais digno, alguma coisa, o senhor precisava crescer. Feitosa, a primeira televisão que eu assisti na minha casa foi uma televisão doada pelo, então, ao governador Alberto Silva, meu pai, uma televisão preto e branco. Então, naquela época, só quem podia assistir televisão eram os ricos. Então, eu sonhava em ser político para poder melhorar a vida dos mais pobres. Eu tinha esse sonho, esse desejo. É algo que nasceu, que, vamos dizer assim, com aquele sonho, aquela vontade. Tanto é que ainda criança, adolescente, eu ia para a Praça da Vermelha assistir os comícios dos políticos. Ulisses Guimarães, no tempo da campanha das diretas. Das diretas já. Na década de 80, eu tive caminhando, quando teve o grande movimento da campanha pela direta aqui em Teresina, uma grande caminhada, uniu direita, esquerda, os democratas, os liberais. Eu participei de uma caminhada, mesmo sabendo a fundo, tá certo, o que de fato eu estava, por que eu estava ali. Mas eu tinha aquela coisa que eu estava ali brigando por justiça social para mudar a vida dos mais pobres. Certo. Ali o senhor já estava militando em partido, nessa ocasião? Eu vim militar no primeiro partido político, foi a partir de 89, já na campanha da eleição do Lula contra o Collor de Mello. Eu fiz até uma filiação ao PCdoB. E militei durante muito tempo, porque eu militava no movimento estudantil. Naquela época, as correntes do movimento estudantil se dava entre o PT, Partido dos Trabalhadores, e o PCdoB. Então, eu militei muito tempo no PCdoB, na militância do movimento estudantil. Havia até uma rivalidade grande, né? Muito grande. Então, inclusive, principalmente no movimento estudantil, havia rivalidade de cacete mesmo, de briga. Eu tomei gosto pela vida política partidária a partir da experiência da militância no movimento estudantil na universidade. Porque eu fui presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia, qual eu sou formado. Qual curso? Pedagogia. Pedagogia. Estudei comunicação social, poucas pessoas sabem. Mas eu fiz 4 períodos de comunicação social, jornalismo. Mas me formei em pedagogia. E eu passei em 2 vestibulares, né? Coisa que eu sempre estudei em escola pública. Não, mas você passou em pedagogia não era tão concorrido. Você passou em comunicação social, não era tão concorrido. Engana-se, porque naquela época era. Era muito concorrido. Ou seja, alguém que saia de uma escola pública para chegar na Universidade Federal do Piauí, poucos conseguiam alcançar, passar num vestibular. Nessa sua militância lá na universidade, de movimento estudantil, quem eram as pessoas, seus contemporâneos, que hoje estão na política também? Olha, hoje... Você lembra aí, o Messias Júnior, que não conseguiu alcançar um cargo eletivo, mas lembra do Messias Júnior, Marcos Lopes? Júnior, do MP3. Não, o Marcos Lopes já veio da década de 80, já sou da década de 90. Né? O Marcos Lopes foi um militante do PCdoB. PCdoB. Então o Mário Ângelo também era um militante do PCdoB, da década de 80.
a Lucineide, enfim, o próprio Itajaí Cavalcante, o Osmar Júnior, são da década de 80. Eu sou da década de 90 na universidade. Então, na década de 90... Dalton Macambira. Na década de 90 você tem o Júnior MP3, você tem o Messias Júnior, você tem o Romildo, professor, o Geraldo Carvalho, enfim, aquela geração da década de 90 são essas pessoas que eu possa lembrar. Enfim, então assim, eu militei, disputei o Diretório Central dos Estudantes, depois de ser presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia, mas não teve êxito, eu não ganhei a eleição. Mas foi a partir dessa experiência da disputa que me motivou eu entrar num partido político para disputar a eleição. Foi aí quando eu militei no PDT, ao lado do Elias Chimenez do Prado e do Prado Júnior, então finado Prado Júnior, eterno líder Prado Júnior, e tive a primeira experiência depois de ter me filiado no PDT, de ter convivido com o Prado Júnior, por ter inclusive tido a oportunidade de ser assessor do Prado Júnior, assessor parlamentar, e depois ter sido chefe de gabinete do vereador até então do PDT, o Pedro Laurentino. Então foi essa experiência que me despertou o sonho e a vontade de infância de me tornar um político. Foi aí quando eu disputei minha primeira eleição de vereador, porque as pessoas acham que eu disputei apenas a eleição de 2008 ou de 2010, quando eu me ganhei a eleição. Mas eu tive minha primeira experiência quando eu disputei pelo PDT em 2020. Como é que foi? Foi uma campanha pé no chão, uma campanha de militância na porta das escolas. Na época eu tive 424 votos. 424 votos. E depois assumi a chefia de gabinete do vereador Pedro Laurentino. Passei a ter uma convivência maior e um aprendizado maior da política. E foi aí quando eu disputei minha eleição para valer em 2008, que fui vereador de Teresina. Tive a oportunidade de ser vereador depois de ter perdido. Você foi vereador pelo PDT? Não, fui pelo PTC. PTC. Porque eu era do PDT, depois eu saí do PDT pela divergência política, né? E aí eu fundei e reconstruí o PTC aqui no Piauí. Como é que o senhor fez lá para se eleger pelo PTC? Olha, do PTC, primeiro, para reconstruir o PTC, interessante, uma história muito interessante, poucos sabem. Eu pedi um amigo uma passagem de avião, e pedi um outro amigo a passagem da ida, e eu pedi um outro amigo a passagem da volta. E fui ao Rio de Janeiro conversar com o Daniel Torinho, me apresentar, levar recorte de jornais, jornaizinho que eu fazia, no tempo da militância, e mostrar para ele que eu tinha condição de comandar o PTC no Piauí. E ele acreditou, me deu o comando do PTC, e eu criei uma metodologia que hoje é adotada por muitos. Muitos acham que essa metodologia veio de hoje, mas veio daquela época. Quem criou essa metodologia de construir uma chapa com pessoas pequenas, pobres, humildes, trabalhadores, sindicalistas, estudantes, líderes estudantis, comunitários, fomos nós, em 2008, quando eu disputei a eleição de vereador para valer. E eu perdi a eleição para o vereador Valdemir Vigente, que tinha disputado várias eleições, tinha perdido. E eu sonhava que o PTC poderia fazer 2 vereadores, e ele ganhou a eleição com 2.040 votos, e eu tive 2.010. Perdi por 30 votos, mas tive a felicidade de assumir o mandato de vereador, porque o Elmano Ferrer, que tem uma grande gratidão, um grande respeito por ele, por ter me dado a oportunidade de eu ter convocado o Valdemir para ser secretário de Meio Ambiente, e eu ter sido vereador na época. E foi um mandato apenas de 4 meses que me tornei deputado estadual com a mesma estratégia de 2008. Quer dizer, eu perdo a eleição de vereador, assumo como suplente, mas ganho a eleição de 2010, uma votação surpreendente, que surpreendeu todo mundo. Como foi que o senhor fez essa aí? Todo mundo se surpreendeu. Me parece, se a memória não me escapa, o senhor teve 10.000 e poucos votos só. 10.900. E se... Saí de 2010 de vereador para 2010... De suplente de vereador. De suplente de vereador. E chegou a deputado estadual. Como foi que o senhor montou? Qual foi a estratégia? Olha, para surpresa de muitos, naquela época, é importante que se diga isso, essa informação, porque quando a gente está andando nos municípios do Piauí, a gente está construindo chapinhas, mostrando para as pessoas que têm pouco poder aquisitivo, a gente sempre conta essa história. Né? Em 2010, ninguém acreditava também que eu pudesse ser deputado. Porque na época eu tinha o Elias Chimenez do Prado disputando a eleição na minha chapa,
o doutor Hélio, que é um homem hoje rico, empresário. O doutor Hélio é deputado estadual, mas é um homem hoje, tá certo? Tem uma clínica lá em Parnaíba. Tem posto de gasolina, tem gás, enfim. Ele já era rico nessa época. Era empreendedor. Ele já era rico nessa época. Rico, já era médico. Era. E lá tinha o filho do prefeito de Altos, Fonseca Júnior. O cara, na época, era prefeito, tinha sido prefeito várias vezes do município. Tinha o Joaquim do Arroz, que tinha recém-chegado na cidade de Teresina, que na época também era empresário. E tinha o filho do presidente da Câmara Municipal de Teresina, o Zé Ferreira. E o Zé Ferreira, que já estava no 5º mandato de presidente. Naquela época você podia se eleger sucessivamente. Né? E o filho dele disputou, hoje é vereador, pediu o primeiro mandato. Né? O Vedício Ferreira. Feliz. Disputou na época comigo, em 2010. E todo mundo achava que seria suplente de vereador. Eu me lembro que alguns colegas chegou para mim e diziam assim: você vai disputar a eleição de deputado, você é suplente, você está tendo uma oportunidade, você quer ser deputado estadual. Alguns diziam com deboche, outros diziam com galhofa, outros diziam que eu tentava me desmotivar, mas eu tinha convicção que o erro que eu tinha cometido de estratégia em 2008, eu poderia acertar em 2010. E ganhei a eleição com a diferença de 2.400 votos para o Dr. Hélio, que teve 8.500. Então, para surpresa de muito, mas para mim não, eu tinha convicção que ganhava as eleições, ganhei, e me manteve até hoje. Estou no 4º mandato, eu acho que eu já me consolidei na política. Graças a Deus, a gente tem uma vida pautada no trabalho, no compromisso, na palavra, certo? E, sobretudo, trabalhando muito. Eu sou um homem que trabalho muito. Tá certo? Tem gente que acha que até que eu sou apenas, levo a vida como político. Mas, atualmente, eu sou empreendedor há quase 8 anos. E, deputado, qual foi o diferencial, assim? O senhor passou por eleições apertadas, difíceis, o senhor ficou na suplência. Para deputado estadual, o que o senhor aprendeu, assim, ao decorrer das eleições? Desde lá que o senhor disputou pela primeira vez pelo PDT até chegar a deputado estadual. O que foi que mudou, assim, no jeito do Evaldo Gomes de fazer política? Eu acho que o erro que eu cometi em 2008 é porque confesso que, com toda a humildade, eu subestimei o adversário. Eu subestimei a pessoa que ganhou a eleição, que era o Valdemir Vigino. E não tenho vergonha de dizer. O senhor achava que teria mais voto que ele? Mais voto do que ele, e aí, vamos dizer assim, eu me acomodei na semana da eleição, nos últimos dias, dizia para minha família, para meus amigos, eu estou eleito. Quer dizer, o salto alto não serve para homem, serve para mulher. Então eu perdi a eleição. Na eleição de deputado estadual, eu prometi a meus amigos, meus familiares, aos meus colegas, inclusive hoje meus assessores, quase todos eles, vieram do Movimento Estudantil comigo. Eu lá, outros vieram da periferia comigo, nasceram lá no Bairro Vermelho. Então, eu disse que trabalharia duro até o último dia de campanha. E assim eu fiz. Então, ganhei a eleição. Eu acho que o que serviu de aprendizado foi isso. E, a partir de então, toda eleição para mim é difícil. Toda eleição é disputada. Toda eleição tem uma história, tem uma conjuntura, mas todas elas a eleição é difícil. Mas toda eleição também as pessoas dizem que eu perdo. E eu estou com 4 eleições que eu ganho. Eu espero continuar do mesmo jeito, correspondendo ao desejo da população. Já está na 4ª. Nessa que o senhor ganhou, essa primeira aí, quem foi mais que se elegeu? Não, em 2010 só quem se elegeu foi eu. A chapa elegeu apenas um deputado. Ah, foi só um deputado. Doutor Hélio ficou na primeira suplência. Ah, doutor Hélio na primeira. Já na reeleição de 2010, de 2014, eu ganhei com o dobro de votos e o doutor Hélio se elegeu na segunda vaga. Também ele continuou no mesmo partido. Continuou no mesmo mesma coligação. Continuou no mesmo grupo, mesmo partido do PTC. Deputado, e hoje, nessa última eleição, o senhor mostrou um crescente, né? Na primeira o senhor teve 10.900 votos, na segunda... Quase 22. Quase 22, Depois na terceira... 27. Quase 27, agora... Quase 21. Agora caiu para quase 21. O que aconteceu? Não, mas não foi nenhum tipo de arrogância ou prepotência. Na realidade, a eleição de 2022, eu foquei muito na eleição da minha filha, Fernanda Gomes. Jovem de 25 anos de idade, é advogada, se formou com 21 anos de idade na UAB, tem UAB com 21 anos de idade, estudante de medicina, vereadora da capital.
E eu estava apostando muito na juventude dela, no trabalho que ela faz na Câmara, no carisma, na juventude dela. E eu foquei muito na eleição dela. E dizia para muita gente que até preferia que ela ganhasse a eleição de deputado federal, eu podia até perder. Lógico que trabalhava para ganhar, mas eu foquei muito na eleição da Fernanda. E assim aconteceu que eu deixei de ter, se preocupei muito com ela, só praticamente com ela, e não fiz praticamente a minha campanha. E aí houve uma redução de votos. Mas eu acreditava que pela estratégia que eu tinha construído, porque essa chapa de 2022, ela é bem parecida com a de 2010, quando eu elegi apenas um deputado. Porque nas duas eleições anteriores, a de 2014 e 2018, eu não só me reelegi, como elegi mais um. A de 2022, ela tinha um perfil parecido com a de 2010. Então eu dizia para meus colegas que eu ganhava a eleição, mesmo que tivesse com poucos votos. Porque eu acho, Feitosa, quem tem 100 mil votos, 50 mil votos, 60 mil votos, não se diferencia quem tem 20. Lá no parlamento todo mundo é igual, é o mesmo voto, é o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Então, eu não me preocupo, eu fui o deputado menos votado, de um partido que só elegeu um, e Deus me deu a oportunidade juntamente com meus colegas da Assembleia, ser o vice-presidente. Seu vice-presidente. Deputado, e o que aconteceu na eleição da Fernanda? Não faltou legenda? O que foi? Faltou legenda. O quociente eleitoral. Faltou legenda. Nós fizemos quase 100 mil votos, a Fernanda foi a mais votada, teve 41 mil votos. Nomes como Silas Freire, como Mainha, que sempre tiveram boas votações, infelizmente não tiveram uma boa performance. Um teve 16, o outro teve 17. E aí os nomes que a gente estava... Mas ainda fizeram 100 mil? Quase 100 mil. Precisava de quanto? 145. 145 fazia um deputado. Fazia um deputado. O senhor apostou nisso? Se a Fernanda fosse a eleita, o Jadiel, por exemplo, tinha perdido a eleição. Porque o Jadiel entrou na última sobra. Na última. O senhor Então, apostou nisso aí? Apostei que a Fernanda poderia ser uma deputada federal, porque pela juventude dela, pelo trabalho que ela faz na Câmara E os outros pelo candidatos? relacionamento que ela tem com a cidade. Os outros candidatos, o senhor calculou que daria o número suficiente para fazer o quociente? Eu sempre tenho uma certa... Tinha lá o Silas Freire, tinha lá o Maia. Tinha o Mainha, tinha o Fioro Mauel, tinha a ex-vereadora Selene, tinha a Viviane Moura, que tinha feito um trabalho muito forte no meio... E era uma expectativa, As pessoas apostavam muito que ela poderia surpreender. É. E, no entanto, não foi essa surpresa. Na realidade, a surpresa foi a Fernanda, porque é uma menina jovem de 25 anos de idade, com 2 anos de mandato, 1 ano e meio de mandato de vereadora tem 41 mil votos. Eu lembro que teve gente que já foi deputado estadual, que disputou a eleição de deputado federal e teve menos votos do que ela. É. Então eu acho que a votação dela foi muito boa, surpreendeu muita gente, e eu acho que isso fez com que ela se fortalecesse muito para hoje ser uma das vereadoras mais, se Deus quiser, a mais votada de Teresina em 2014. O senhor certamente já 24, perdão. O senhor certamente já calculou que se ela tivesse algum outro partido, a votação que ela teve dava para ter ido? Não, Feitosa, eu te confesso uma coisa. Eu acho que o fim das coligações foi a melhor estratégia, foi a melhor coisa que a Câmara Federal fez. Esse fim da coligação acabou com os partidos de aluguéis, acabou com políticos aventureiros, político que vive pulando de partidos. Apesar que ainda existe, né? Infelizmente isso. Mas o fim da coligação acabou principalmente com os partidos e aluguéis. Então eu fui favorável ao fim das coligações. Eu acho que os partidos políticos, eles têm que ter uma doutrina, uma ideologia, um programa. Tá certo? Quem disputar no partido está lá porque defende aquela bandeira. E defende aquela bandeira. Então o fim da coligação, para mim, foi a melhor estratégia. Dá só um lembrete. Em todas as eleições que eu disputei, eu praticamente disputei em chapa pura do PTC. As coligações não teve nenhuma influência nos partidos que coligou comigo para que eu pudesse ganhar a eleição. Praticamente sempre em todas as eleições que nós participamos foi chapa pura do meu grupo político. Do PTC. Deputado, como foi que o senhor, num bocado de férias aí, gente conhecida, gente com pedigree, né?
como se fala, o senhor não tem esse pedigree todo, né? Não quer de jeito nenhum. E isso funciona muito. O pessoal publicamente não fala, mas internamente todo mundo, os que têm, se gabam disso, né? Criticam os que não têm, aquele negócio todo. Como foi que o senhor conseguiu dar fazer esse atalho e conseguir chegar à vice-presidência da Assembleia Legislativa? Porque era uma coisa disputada. Como foi que isso aí aconteceu? Para te falar a verdade, eu digo isso não querendo aqui vitimizar. Mas eu confesso que quando eu cheguei na Assembleia em 2011, quando eu tomei posse, eu senti um pouco sendo discriminado. Preconceitozão grande. Vindo de uma família de gente pobre, poucos votos, eleito com poucos votos. Eu senti assim uma certa rejeição à minha pessoa. Mas no decorrer do tempo a gente foi conquistando cada um deles. Foi mostrando que eu tinha não só a capacidade de continuar na vida pública como deputado, mas como tinha condições de ser um homem preparado para exercer o mandato. Eu me lembro que o pessoal dizia, é só um mandato. Verdade. Só de si. Verdade. Teve alguém que dizia que era só um mandato e depois perdeu a eleição aqui. Então, assim, eu fui conquistando de pouquinho por pouquinho, devagarzinho, dialogando, conversando, mostrando que era, me apresentando ações, certo? Eu acho que uma das coisas que sempre me caracterizou são duas coisas. É a gratidão e a coragem. Eu sou um homem grato. Por isso que todos os dias eu agradeço a Deus, agradeço os meus pais pela oportunidade de eu estar aqui. Meu pai não teve a oportunidade de me ver deputado, morreu na míngua, porque lamentavelmente não tinha plano de saúde, ele morreu no hospital lá de Timon, carecendo, necessitando de uma UTI. Não tinha uma UTI para ele, quando ele teve um AVC, ele não conseguiu uma UTI, uma vaga de UTI. Então, ele morreu amigo numa máquina de um hospital público, na cidade de Timon. E meu pai não conseguiu alcançar, eu chegar, me ver hoje onde eu cheguei. E minha mãe, assim que eu tive a felicidade de assumir o meu mandato, em 2011, minha mãe também teve um AVC que deixou ela em coma durante 11 anos. Ela tinha me presenciado o meu mandato apenas no período de 6 meses, 7 meses. Parece que só que estava esperando só ver o primeiro filho, alcançar vamos dizer assim, uma posição assim, um espaço na sociedade, conseguir certo, vencer, como se diz, né, na realidade. Eu acho que vencer, não pelo fato da gente ver a política como algo que tire proveito próprio, exato, mas ver o seu filho ali no meio da elite, né, da elite piauiense. Queremos ou não, Feitosa, sem hipocrisia, sem demagogia. Hoje ser deputado no Piauí, queremos ou não, é taxado como uma elite. Certo? Porque são poucos, não é? São 30 deputados. E minha mãe só me viu deputado estadual num período de só 7 meses. Mas mesmo assim tem gente que não quer ser deputado. Então só teve 7 meses. Depois ela teve um AVC, ficou em coma durante 11 anos e veio a falecer. Então, assim, para mim, eu sempre agradeço os meus pais, sempre falo dos meus pais, eu tenho orgulho do meu pai. Meu pai era analfabeto, tá certo? Talvez criou a gente de uma outra maneira, como a gente educa os filhos, me educou de outra maneira, de forma diferente. Mas eu sou muito grato a eles e a Deus. E a meus amigos que sempre me acolheram e me deram a mão. Eu vou fazer uma pergunta aqui. O senhor acha que hoje... Mas eu também, acima de tudo, pois não. Sou um homem de muita coragem. Eu vou fazer a seguinte pergunta. O senhor acha que depois disso tudo, no íntimo, a elite lhe aceitou? Eu não sei se eu posso dizer que sim nem que não. A única coisa que eu posso lhe responder é que hoje eu me sinto muito à vontade e tranquilo. Porque eu tenho certeza que eu já dei minha contribuição, tá certo, para a sociedade piauiense. Talvez não tenha dado tanto como as pessoas acham que a gente deve dar. Porque assim, um parlamentar, ele tem muitas limitações. Quando a gente ouve algumas pessoas dizer assim, por que você não resolve o problema de um hospital? Por que você não resolve o problema dos professores? Por que você não faz isso, faz aquilo? Como se o deputado tivesse poder de execução. Quer dizer,
O deputado é apenas um fiscal do povo, é o que faz as leis, que fiscaliza, que cobra. Mas quem executa é o Poder Executivo. Mas eu tenho certeza que mesmo na minha função de deputado estadual, eu acho que eu fiz a minha parte. Tá certo? Não quero me despedir da política agora. Vou buscar mais um mandato de deputado estadual. Se Deus me permitir, se assim a população compreender que eu deva continuar, me manterei do mesmo jeito, firme, baseado em ideias, em princípios, trabalhando do mesmo jeito. Mas eu lhe confesso uma coisa, Deus já me deu muito. Filho de um vigia, de uma dona de casa, de pais analfabetos, de família miserável, consegui chegar ao parlamento num período de 4 mandatos e se firmar. E chegar na elite da política na condição de vice-presidente. Então Deus já me deu muito, eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Sim, mas como foi que o senhor chegou mesmo na vice-presidência? Qual foi o... Acho que conversando, Porque confiança. tem alguns pulos do gato, porque muita gente na época queria. E eu soube até que queriam escantear o senhor, usando a linguagem mais popular. Mas é normal e natural quando Queriam lhe dar um canto de carroceria. Veja só, você é de um partido único. É o deputado menos votado. É de uma família pobre. Não vai querer aceitar que você assuma uma cadeira de vice-presidente. E como foi que o senhor conquistou essa cadeira? Alguma coisa o senhor fez, né? Alguma coisa o senhor enxergou mais do que os outros em determinado momento para o senhor merecer essa posição. Então, eu sempre procurei me relacionar bem, ser amigos dos meus colegas parlamentares, mostrar confiança a eles, mostrar que eu sou um homem preparado para a missão, que eu tinha coragem, que eu seria alguém que pudesse corresponder com as expectativas deles. Eu acho que esse lado de eu dar a palavra e cumprir, do meu relacionamento de amizade, a minha forma como eu faço política, como me relaciono, é que contribuiu para isso. Tá certo? Não existe outro segredo para isso. Eu acho que falar de vice-presidente, ele é para também do presidente, que também veio de uma família pobre, se tornou presidente, com meu apoio, com o apoio de outros colegas. Então, assim, eu acho que a disputa sempre é uma disputa. Sempre vai querer alguém que vai querer o seu lugar. Certo? E eu conquistei a vice-presidência dessa forma. Certo? Conquistando durante toda essa caminhada que eu estive na Assembleia, fazendo amizade. E deputado? Mostrando confiabilidade a eles, mostrando a eles que eu sou um homem de palavra e preparado para a missão. E sobre essa sua relação com o presidente Franzé Silva, que já declarou que é pré-candidato a deputado federal. Vocês têm percorrido municípios, diversos municípios do Piauí juntos, né? Inclusive Oeiras lá, vocês estão juntos, e outros municípios. Como é que é essa sua relação com o Franzé Silva? É uma relação fraternal, de amizade, de respeito. Se onde for possível a gente compõe. Não tem dificuldade. O Franzé se relaciona comigo muito bem. Tem um grande respeito por mim e, naturalmente, também eu tenho um grande respeito por ele. É uma amizade sincera, verdadeira, que eu espero que continue da mesma forma que está logo após ele sair da presidência da Assembleia. Na prática, onde é que vai ter onde é que já tem essa parceria já? Estou presente aí nos 10, 15 municípios. Estou presente hoje em quase 80. A gente está em uns 15 a 20 municípios, a gente está presente numa dobradinha. É uma dobradinha salutar, é uma dobradinha que ajuda ele e que me ajuda também. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. O senhor, como deputado estadual, já está presente em 80 municípios? 80 municípios, porque então, cada eleição para mim é um ensinamento. Depois que acabou a eleição estadual de 2022, muita gente dizia que esse é o último mandato, você caiu seus votos. E eu dizia a eles que o meu lema é trabalho. Trabalho porque eu gosto. E eu passei a percorrer vários municípios do Piauí. Hoje eu estou em 80, mas eu quero chegar em 150 municípios. De norte a sul do Piauí. Esse final de semana eu vou a Palmeira do Piauí, vou a Redenção do Gurgué e vou a Cristino Castro. E estou andando muito. Quer dizer, eu estou percorrendo não só o norte, o sul, a média Grande Teresina, médio Parnaíba, como também vou chegar no sul do estado. Por quê? Porque quero mostrar que eu tenho condições de continuar na Assembleia e a gente só consegue continuar se a gente trabalhar muito. E assim eu estou fazendo. O senhor está hoje no partido Solidariedade, não é isso? Isso. O Solidariedade tem alguma expectativa de eleger prefeitos agora em 2024? Eu estou muito confiante que a gente possa eleger de 3 a 4 prefeitos.
Não adianta que eu criar uma ilusão de que eu vou eleger 10, 12. A gente até diz na mídia que vai eleger 10, que vai eleger 12. Mas eu creio que a gente tem a condição de eleger de 4, 5 prefeitos. E é um feito importante. Sabe por quê, Feitosa? Veja só, um partido pequeno, de um único parlamentar, conseguir eleger 5 prefeitos não é fácil. Veja que se você fizer um retrato dos outros estados da federação, você vai perceber que a grande maioria deles, as prefeituras são dominadas por 2 ou 3 partidos. Os partidos pequenos não conseguem fazer prefeitos e quando fazem, faz 1 ou 2. Então, se a gente consegue fazer o prefeito de Oeiras e consegue fazer mais 4 prefeitos, a gente sai aqui com um saldo muito positivo. Só lembrarmos que no dia 21 de março, onde nós estamos fazendo um grande ato de filiação, vai estar aqui presente o Paulinho da Força, a Marília Reis e o presidente nacional, o Eurípides. Nós vamos estar filiando 3 prefeitos nesse dia. E eu acho que terminar a janela de filiações com 3 prefeitos e um partido pequeno, eu acho que já é um grande feito. E nós estamos apostando que o resultado que nós tivemos na eleição de 2020 será diferente agora em 2024, porque eu acredito que nós vamos ter não só prefeitos eleitos, mas um número considerável de vereadores. Quero dobrar, triplicar o número de vereadores eleitos. Porque na eleição de 2022, de 2020, eleição municipal, nós não elegemos nenhum prefeito. Elegemos 3 vice-prefeitos e elegemos apenas 30 vereadores. Agora nós vamos estar elegendo 4 prefeitos, nós vamos estar elegendo 7 vice-prefeitos e vamos estar elegendo 90 vereadores. Então, quer dizer, é um sinal de que nós estamos dando um passo muito além, tá certo? Que nós estamos trabalhando mais ainda para, inclusive, quebrar esse preconceito de que eu não vou continuar na Assembleia porque só tive 20 mil votos na última eleição. Do jeito que vai aí com 90 vereadores, né? Se o senhor obtiver pelo menos o apoio da metade, né? Que se eleger pelo seu partido. Deputado, o senhor é casado pela 2ª vez, né? Sou casado pela 2ª vez. No meu primeiro casamento, eu tive a felicidade de ter minha filha, que é tudo para mim. Só tem ela? Só tenho ela até o momento. Fernanda Gomes, que é minha filha mesmo, que eu tenho amor, tenho paixão, faço qualquer coisa por ela, certo? Só não vou fazer coisa errada e nem ensino ela a fazer coisa errada. Isso. Mas o que eu puder fazer de bom, tá certo? O que eu puder dar, o que puder dar de mim para ver ela, tá certo? Ter uma vida diferente da minha que eu tive, tá certo? Eu vou fazer. Então a Fernanda é uma jovem inteligente, advogada, se formou com 22 anos de idade, já é advogada porque passou na OAB, ela faz medicina, é vereadora, e além do mais ela é gestora da nosso pequeno negócio que nós temos, onde nós somos hoje empreendedores da área do imobiliário. E a gente vem trabalhando nós dois juntos, ela com 25 anos de idade tem todo esse compromisso. Então eu acho ela uma pessoa fantástica. Tá encontrando tempo, né? E a sua segunda esposa? Quem é a sua segunda esposa? A segunda esposa é a Josiane. A Josiane, tive a oportunidade de conhecer a Josiane na vida pública. Ela foi uma das assessoras minhas. Depois saiu de lá para assumir uma função de presidente do metrô. Fez um grande trabalho. Mas a Josiane também vem de uma família de políticos do interior da cidade de Beneditinos. A mãe dela é vereadora, já no 3º mandato, e eu contribuí na campanha dela para que ela pudesse ser a terceira vereadora mais votada na eleição passada. E eu tive a oportunidade de conviver com a Josiane e assim aconteceu. Hoje sou casado, estou muito feliz ao lado dela. É uma pessoa que me ajuda muito, é uma grande gestora, porque mostrou resultado quando foi presidente do metrô, foi a primeira mulher presidente de uma companhia metropolitana no Brasil e hoje é a primeira secretária de esporte do Piauí, que até então era um cargo ocupado por homens. Então hoje ela faz um grande trabalho, me ajuda muito, é uma grande companheira e eu lhe digo uma coisa, eu quero morrer ao lado dela. Mas o senhor disse no seu casamento lá, que o senhor fez um pronunciamento na cerimônia do seu casamento, o senhor disse que ela lhe deu não sei quantos fora, né? É verdade, Feitosa. Antes de... Feitosa, é porque assim, como nós trabalhávamos... Mas quantos fora foram mesmo? Eu não me lembro, acho que o senhor disse que foi 3 ou 4. Quando nós trabalhávamos juntos, certo? Foi esquisito para ela, esquisito para ela, entre aspas, ela poder
se relacionar comigo, né? Até então, antes dela ser presidente do metrô, entre aspas, eu era praticamente o chefe dela. Então, ela não compreendeu bem no primeiro momento. A verdade é que, no decorrer do tempo, a convivência fez com que eu me aproximasse dela e presenciar as qualidades dela e eu me apaixonar. E assim, foi assim, ela me evitou umas 5, 6 vezes. Então foi mais. Então, como eu sou um homem persistente, como eu sou um homem duro na queda, quando eu quero, eu vou para cima, eu tenho objetividade, eu tenho determinação, tenho coragem, eu consegui. De repente, eu conversei e hoje estamos casados, estamos felizes e a gente pretende aí logo, logo ter filhos. Deputado, voltando um pouco para a política, sua relação política com o doutor Pessoa acabou de uma forma um pouco conturbada. Eu lembro, na época, você estava em viagem quando o Enio Portela, que hoje até é pré-candidato a Eu estava no lua de mel, né? você estava viajando quando ele foi exonerado da Fundação Monsenhor Chaves. Como é que foi essa história aí, deputado? Olha, é uma história que a gente não vale nem a pena te recordar. A única coisa que eu posso dizer é que o doutor Pessoa é um homem ingrato. E a ingratidão a sociedade não perdoa. E principalmente Deus não perdoa os ingratos. Certo? Eu acho que o caminho dele vai dar no que está dando, no que está dando aí. É que está acontecendo com ele. É o prefeito mais rejeitado da história de Teresina. Faz uma péssima gestão. E as pesquisas apontam ele apenas com 2%. Seria se o doutor Pessoa será candidato a prefeito. Então eu vejo o doutor Pessoa como um ingrato. Então o mais não vale nem a pena eu decorrer o que aconteceu entre eu e ele. O senhor antes tinha participado assim, de algum empreendimento político dele, né? Eu ainda tive a oportunidade de conhecer o Pessoa ainda quando vereador de Teresina. Eu já chefe de gabinete do Pedro Laurentino, do então vereador Pedro Laurentino, ele já era vereador. Foi lá quando a gente fez o primeiro contato, o primeiro laços de amizade. Ele era filiado no PDT, eu também era do PDT. Eu cheguei à presidência municipal do PDT e ele era vereador pelo PDT. E a gente passou a conviver, se relacionar. Inclusive com posições parecidas de enfrentamento dentro do partido, dos debates que ocorriam. E dali, a partir dali, então, a gente fez uma amizade. Construiu uma amizade. E essa amizade fez com que eu pudesse incentivá-lo, o doutor Pessoa, mostrando para ele, pela minha experiência de vida pública, ter vindo do movimento estudantil, mostrar para ele alguns caminhos, não ensinando ele, mas trocando ideias com ele, trocando ensinamentos. Enfim, fizemos uma grande amizade, uma grande parceria. No entanto, essa parceria para ele não valeu em nada. Então, como eu disse, não vale a pena a gente recordar aquilo que não foi bom para a gente. Tá certo? Muitas vezes a gente gosta de discutir e falar do que aquilo que marcou a gente. O meu relacionamento com pessoa e nada marcou. Portanto, eu não tenho mágoas dele também. Não tenho mágoas. Eu não tenho mágoa de ninguém, Feitosa. Teve pessoas que já me fizeram mal, tem pessoas que já me perseguiram, tem pessoas que já tentaram arrancar o meu mandato. Tá certo? Mas mesmo assim, tirar o seu mandato? Já, em 2010, eu sofri na pele. Em 2010? Mas em 2010 o senhor não foi... Quando eu ganhei a eleição em 2010, Feitosa, uma quadrilha, que eu vou assim classificar, tentaram plantar coisas caluniosas e mentirosas para tirar o meu mandato da Assembleia. Só que a justiça não é cega. Mas qual foi a acusação? O que... Mas inventaram tanta história, inventaram reuniões, inventaram que tinham ido na minha casa, inventaram que eu tinha conversado com pessoas que eu nunca tinha visto, disseram que conversaram comigo dentro do meu escritório. E aí a justiça foi descobrindo os fatos, primeiro porque na minha casa nem tinha escritório. Alguém dizia que eu morava na Zona Leste e eu morava na Zona Sul. Depois perguntaram para eles em depoimentos 5 nomes de pessoas que conviveram comigo, que conversaram comigo, e disseram o dia e a hora. E eu comprovei que nesses dias eu nem sequer estava naquele lugar onde eles estavam. Disseram que eu tinha participado de uma reunião na Zona Leste, num local. A justiça descobriu que eu nunca tinha andado naquele lugar. Quer dizer, acusaram o senhor de práticas indevidas eleitorais? Foi, e você conhece as pessoas que tramaram isso contra mim. Eu não vou nem dizer que não vale a pena para não recordar coisas ruins, a gente deixa para trás, olhar para frente.
Mas você sabia que eu já perdoei eles. A troco de quê, Tá deputado? no meu mandato. Aí queriam, se o senhor perdesse o mandato, Dividiria o mandato com o primeiro suplente e o segundo suplente. Coisa interessante, né? mas... Nunca veio à tona isso. Só exclusivo, viu, Feitosa? Isso é exclusivo. Porque eu nunca soube, né? Nunca soube Porque disso. são coisas que a gente... Quer dizer que o senhor amargou esse período aí calado. Quer que eu te diga uma coisa, Feitosa? Hum. Eu sofri durante 2 anos. Mas por que você sofreu? Porque eu colocava assim, pô, eu tinha um sonho, eu cheguei e essas pessoas, de forma maldosa, querem me tirar daqui, me arrancar daqui. E por que eu sofri? Porque eu estava entrando na vida pública naquele momento e não conhecia esse lado obscuro da política. Então, mas Deus, eu notei que Deus Existe mesmo. existe, que me protegeu, que me levou para se mostrou um caminho de pessoas que me ajudou. Até advogados mesmo me ajudaram. Tá certo? Alguém dizia assim, você é deputado e você vai continuar deputado porque você foi eleito de forma transparente, séria, lutando. Você nem imagina, essa é uma história que se eu fosse escrever o livro, a gente podia até escrever os nomes desse livro das pessoas, tanto que tentaram me fazer o mal, como os que fizeram o bem. É uma trama sórdida, né? Mas ganhei por unanimidade. Ganhei por unanimidade. 2 votações, ganhei de 7-0. Quer dizer que durante esse período todo o senhor ficou ali com Eu aquele passei 4 anos. temor de... Passei 4 anos. Julgaram um processo com 2 anos, depois julgaram com 2 anos depois. Eu ganhei o primeiro, depois julgaram com 2 anos, depois ganhei de novo. Mas no segundo, eu estava tão tranquilo já, tá certo? Porque tinha ganhei de 7-0 e já tinha minha assessoria jurídica, meus advogados muito bons, os melhores que tem o Piauí, que não cabe aqui eu dizer o nome por questão de ética, dizendo, nós vamos ganhar, porque você está limpo, nós vamos provar toda a sua inocência. E nós provamos. O senhor não pode dar uma pistazinha não de onde partiu esse negócio? Porque com certeza o povo fica curioso, porque é um drama terrível. Eu prefiro ficar no anonimato. Deixa isso, a gente entregou a Deus, agora eu não tenho mágoa, não. Onde é que o senhor pretende... Aí você diz assim, mas não tem mágoa mesmo? Não tenho. Essas pessoas, tem algumas que eu até converso, me cumprimento, entendeu? Mas, Deputado, onde é que o senhor pretende chegar ainda na política? olha, assim, Feitosa, Deus já O me senhor deu tem muito. algum sonho ainda de... Deus já me deu muito. O sonho que eu tinha era ocupar um espaço na vida pública, que eu pudesse fazer a minha contribuição. Eu nunca sonhei em ser governador, eu nunca sonhei em ser senador, eu nunca sonhei em ser deputado, eu nunca sonhei em ser vereador. Na realidade, eu sonhava ter uma oportunidade, né, de poder servir. E essa oportunidade Deus me deu, porque eu fui vereador de Teresina e deputado estadual. Não que eu tenha um sonho específico, não que eu tenha uma ganância, vamos dizer assim, algo que eu tenha que chegar porque eu tenho que chegar. Não, nada disso. Tá certo? Eu acho que Deus já me deu aquilo que eu sonhei quando era criança. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Se Deus me der a oportunidade de ser algo a mais na política, eu estou entregue na mão de Deus. Deputado Evaldo Gomes da Silva, muito obrigado pela sua presença aqui no Pod Costa. Nós ficamos realmente muito honrados com a sua presença. Foi um depoimento franco, que eu tenho certeza que vai dar uma contribuição muito grande, não só para o senhor, mas para muitos que pensam ainda e sonham também em entrar na política e pensam que não podem entrar, né? Eu acho que o senhor é o exemplo de que, sim, podemos. Obrigado, Feitosa. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de eu expressar aqui a minha história de vida. Apesar de pouco tempo, mas acredito que eu consegui aqui resumir bastante desde o início da minha vida, onde eu cheguei. Sou muito grato a Deus, grato aos meus amigos e só lhe agradecer. Muito obrigado novamente. E você que está vendo aqui o nosso Pod Costa, vá lá, confirme,
né? Vá lá no sininho, dê uma força, porque nós estamos avançando e avançando bem. Um abraço também para o Júnior Santos, que nos ajuda aqui nesses depoimentos que nós estamos tomando de pessoas que realmente têm contribuição a dar para o estado do Piauí. Um abraço e até a próxima.